Mateus capítulo 17, a partir do versículo 20, diz o texto: E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Levante a mão para o céu. Diga assim comigo: para aquele que tem fé. Diga mais forte: para aquele que tem fé, nada é impossível. Eu quero falar sobre viver pela fé. Esse é o tema da minha mensagem hoje. A fé é tão importante que sem ela você não poderia ser salvo. A fé é tão importante que Hebreus capítulo 11 diz que sem ela é impossível agradar a Deus. Jesus revela a fé que fala, a fé que age, a fé que determina o que vivemos. Porque ninguém fala diferente da fé que tem. E aquilo que você está vivendo hoje é profundamente conectado ao que você crê, ao que você diz e ao que você faz. Você só vai ter de Deus à medida em que a sua fé te levar a experimentar. Porque com Deus é impossível andar por vista. É impossível andar com Deus enxergando Ele a olho nu. É necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Abre comigo em Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que se espera e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Eu falei na teologia que tudo aquilo que nós enxergamos é apenas uma réplica, uma sombra daquilo que existe espiritualmente. Tudo aquilo que existe fisicamente é uma resposta daquilo que existe espiritualmente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé, ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque hoje nós sairemos daqui aprendendo a andar pela fé. Aprendendo a desfrutar da fé que obedece. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Você vai perceber que na Escritura, muitas vezes, Jesus olha para alguém e diz: seja feito conforme a sua fé. Abre comigo em Mateus capítulo 9, versículo 29. Hoje a gente vai mergulhar na Escritura. Então, se você gosta da Bíblia, esse é o seu culto. Você não está aqui para assistir um show gospel. Um show gospel, você assiste alguém apresentando algumas coisas, algumas canções, e enquanto você assiste, você desfruta. Aqui, você não apenas assiste, como também
você vive. À medida em que você declara, você experimenta. À medida em que você participa, você desfruta. Poucas pessoas entenderam. Seja feito conforme a vossa fé. Mateus 8:13. Vai, e como creste, assim te suceda. Lucas 17:19. A tua fé te salvou. Lucas capítulo 8, versículo 48. A tua fé te salvou, vai em paz. A fé para Jesus nunca foi estática. Ela era sempre o canal pelo qual Deus liberava o milagre. Porque milagres não acontecem, milagres são provocados. O céu está esperando a sua fé para poder agir em seu favor. Não à toa Jesus disse que o reino dos céus é conquistado à força. Presta atenção nisso. Jesus ensinou para os seus discípulos que aquilo que você liga na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, o céu não age, o céu reage. Toda vez que você fala algo determinando em fé que aquilo que você falou tem a ver com a palavra de Deus e com a vontade de Deus para você, você vive coisas sobrenaturais. Porque é impossível que a palavra de Deus não se cumpra. É possível que a minha palavra não se cumpra. É possível que a sua palavra não se cumpra. Mas é impossível que a palavra de Deus volte para Ele vazia. Porque a palavra de Deus não passa, não muda, permanece até se cumprir. Então eu quero que você declare com fé nessa noite: se está escrito. Declara mais forte: se está escrito, então vai acontecer. Aleluia. A medida de fé que você tem determina o que você vai viver. E ninguém tem fé diferente daquilo que diz. Se você vive dizendo: eu estou na luta, eu estou na derrota, eu só ando na pindaíba, eu sou o mais fraco, eu sou o mais pobre, eu não tenho onde cair morto, a minha vida não vai para frente, é isso que você vai viver. Porque as palavras que dizemos são sementes. Na língua está poder para destruir e para construir. Com as palavras nós edificamos e com as palavras nós também destruímos. Só que a maioria de nós só aprendeu a usar as nossas palavras para destruir e não para construir nada. Por isso, quando Jesus falou de fé, Ele falou que alguém que tem fé vai dizer ao monte. Não disse que alguém que tem fé vai ficar olhando para o monte de braços cruzados. Não disse que alguém que tem fé vai ficar olhando para o monte esperando que o monte se mova. Alguém que tem fé vai dizer para o monte: mova-se daqui para lá. Eu não sei você, meu irmão, mas eu acredito na Bíblia toda. Eu acredito nas partes da Bíblia que a maioria das pessoas acham esquisitas. Acham que são linguagens figurativas, linguagens poéticas. Eu na verdade acredito que quando Jesus estava falando de uma montanha, Ele não estava falando de problemas apenas. Ele estava falando de um monte de verdade. Porque quando Jesus falava com o vento, Ele obedecia. Quando Jesus falava com o mar obedecia. Quando Jesus falava com os peixes, eles entravam nas redes de Pedro. Quando Jesus falou com a figueira, ela teve que secar, porque não há outra alternativa senão obedecer a palavra de Deus. A única pessoa, o único ser humano, o único ser na terra que tem a capacidade de desobedecer a palavra de Deus é você. Porque todo o resto obedece. Deus falou: animais entrem na arca de Noé, e eles entraram. Deus falou: montes se estabeleçam, e eles se estabeleceram. Deus falou: haja luz, e houve luz. Deus falou: haja firmamento, e houve firmamento. Deus falou: façamos o homem, e eles fizeram. Deus falou que a mulher seria uma adjuntora, e é isso que ela foi. Tudo que Deus fala acontece. Por que Deus falou muita coisa sobre você e ainda não aconteceu? Porque você não tem fé. Porque a fé que você tem é pequena.
A boca treina o seu coração. Tem gente que conta tanto uma mentira que passa a acreditar nela. Imagina se você começasse a fazer isso com a palavra de Deus. Falar tanto a palavra de Deus que você começasse a acreditar nela. Uau! Eu acho que esses irmãos não estão aqui. Eu acho que alguém não está me entendendo aqui. Imagina acreditar em tudo que a palavra de Deus diz. Sabe por que eu comecei a viver e procurar orar pelos enfermos? Porque a Bíblia diz, a Bíblia, não eu, a Bíblia, não o pastor fulano de tal, a Bíblia não a Universal do Reino de Deus, a Bíblia não a Agenor Duque, a Bíblia e não qualquer profeta que você ouviu aí. A Bíblia diz que nós, aqueles que cremos, vamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Aí alguém me diz, pastor, mas e se eu orar e a pessoa não for curada? Eu não tenho a pergunta e se. Porque se você pergunta e se, você já não tem fé. Já há dúvida no seu coração. E se eu colocar a oferta no altar e nada acontecer? Não é fé, é dúvida. E se você tem dúvida, é melhor não fazer. Paulo diz, tudo aquilo que não provém da fé é pecado. Se tem dúvida, não faça. Se tem dúvida, não entre. Se tem dúvida, não prometa. Recebi hoje uma mentoria grátis, eu e minha esposa, com um pastor lá de São Bernardo do Campo. A igreja dele tem 1 ano e 6 meses. Eles têm um salão, um templo com mais de 1.000 metros de área. Eles gastaram mais de 200 mil reais numa reforma. Gastaram mais de 90 mil reais colocando ar-condicionado. E ele falou assim, meu povo é pobre, mas quem tem fé não precisa de dinheiro. Uau! A mulher contou um testemunho lá que ela foi entregar uma oferta no altar. E ela falou, é tudo que eu tenho, Senhor, mas eu tenho fé que o Senhor vai fazer ao meu respeito, à medida em que eu estiver disposto a me entregar. No momento em que ela deu essa oferta de 50 reais, ela contou que ela recebeu de oferta 5 mil reais. Ela tinha quase 2 mil e poucos para pagar de uma dívida que tinha, e 50 reais não poderiam pagar a dívida. 5 mil pôde. Mas enquanto ela não entregou 50, sabe o que a Bíblia diz? Que nós vamos colher 100 por 1. Foi Jesus quem falou isso. Sabe o que é 100 por 1? Você deposita 1 e colhe 100 vezes mais. Por que a gente não está vivendo isso? Porque a gente não tem fé. Você fala que tem fé, mas a sua vida prova que falta fé no seu coração. Se Satanás é o pai da mentira, e a gente dá crédito ao que ele diz, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e a gente não dá vazão ao que Jesus diz, a gente tem um problema muito grande. Porque Satanás está dizendo um monte de coisa ao nosso respeito, e a gente, por ouvir a ele, acaba acreditando, e a mentira que ele conta se torna verdade para nós. Você já ouviu a história de alguém que era mentira e a pessoa acreditava de fato que aquilo tinha acontecido, mas na cabeça dela aquilo se tornou realidade porque ela repetiu tanto, ela falou tanto, ela deu tantos detalhes que aquilo tinha que ser verdade. A mente dela projetou algo que ela não conseguia explicar em palavras, porque é provado cientificamente que o seu cérebro, ele é neuroplástico, ou seja, o seu cérebro não está estático, o seu cérebro está se movendo. E à medida em que você acredita nas coisas que acredita, você vive as coisas que vive. Você só não treinou o suficiente para perder 10 quilos porque você acredita que ficar tomando Coca-Cola, comendo coxinha todo dia e assistindo Netflix é muito melhor para a sua saúde do que treinar e correr todos os dias. Por mais que você saiba intelectualmente que isso não é verdade, você acredita nisso, porque a sua mente, ela registra aquilo que você tem prazer. Então o ciclo se repete. Eu estudei um pouco de psicologia, então eu posso dizer com muita propriedade: tudo que você acredita se torna realidade.
Eu me lembro que quando eu era criança, eu acreditava ser o Homem-Aranha. Isso é de verdade. Eu tinha um primo mais velho que ele pulava de um lugar onde a gente estava, lá onde a gente morava. Se eu não me engano, nessa época eram 2 cômodos, não? No fundo do quintal da minha avó, nós morávamos lá e tinha um barranco. E toda vez que meu primo, que era mais velho, pulava lá, ele conseguia pular e ele caía de pé. E eu falava, isso é incrível. E ele me falou que ele tinha recebido poderes do Homem-Aranha. Então, como eu sempre fui apaixonado pelo Homem-Aranha, eu de fato acreditei que se eu pegasse uma aranha no quintal da minha avó e fizesse ela picar o meu braço, eu teria os poderes do Homem-Aranha. E de fato, ninguém conseguia tirar da minha cabeça que eu era o Homem-Aranha. Você podia me falar tudo, irmão. E toda vez que eu tinha um reflexo que era mais rápido do que a maioria das pessoas, eu acreditava que isso era uma prova de que eu era o Homem-Aranha. Eu lembro que depois desse incidente, eu continuei acreditando que eu era o Homem-Aranha, mas eu não tinha todos os poderes. Porque depois lançou o filme do Homem-Aranha, que ele não tinha as teias que saíam do braço dele, mas ele tinha que projetar as teias. Então eu falei assim, eu só não soltei teia ainda porque eu não sei projetar uma teia, mas eu consigo andar nas paredes. Eu lembro de eu com mais ou menos uns 8 anos de idade, olhando para o prédio que a gente morava e fazendo assim, ó. Eu era maluco. E tinha uma menina que era minha amiga, que era mais maluca que eu, e ela achava que ela era mulher gato. Então, semanalmente, a gente saía para aventuras e missões. Quais eram as missões? Ficar pulando de lugar para lugar e salvando as pessoas. Como que a gente salvava as pessoas? Tinha uma velhinha lá que até hoje vive lá no condomínio, a dona Sônia. A minha missão era fazer ela atravessar a rua. Então eu achava que de fato eu era um Homem-Aranha. E não tinha quem tirasse da minha cabeça que eu era um Homem-Aranha. Então se eu falei, eu sou o Homem-Aranha, uma vez, e essa história é real, minha mãe está aqui para comprovar. Eu estava lá nesse barranco, eu acho que eu tinha uns 6 anos de idade. E eu pulei. Eu fui de madrugada lá e eu falei assim, eu vou pular e eu vou soltar a teia. Porque eu acredito. Então essa é a minha realidade. Eu pulei, só não soltei teia. Caí, desmaiei, fui aparecer no outro dia no hospital. Mas eu pulei porque eu acreditava. Foi isso que aconteceu com Pedro. Quando Jesus falou assim, sou eu, pode vir, Pedro. E ele saiu do barco e ele andou sobre as águas. Ele andou sobre as águas porque ele acreditou que era Jesus quem estava falando, não era coisa da cabeça dele. Ser o Homem-Aranha era coisa da minha cabeça, mas ser filho de Deus não é coisa da sua cabeça. É aquilo que Deus falou sobre você. E para quem é filho de Deus, Deus está falando nessa noite para você, pula e se joga na minha presença, porque quando você der um passo, eu vou colocar o chão. Quando você der um passo, eu vou estabelecer o caminho. Quando você disser, eu acredito naquilo que está escrito na sua palavra, então você vai impor as mãos sobre o enfermo e ele será curado. Você vai pregar o evangelho para a sua família e ela será salva. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Oh, Deus não falha, Ele responde à fé. Deus responde conforme a fé que você tem. Olha o que Jesus disse para a mulher: vai e será feito conforme a fé que você tem. A medida em que você vai experimentar de Deus é a medida em que você confia em Deus. Poucas vezes na Bíblia Deus diz aquilo que Ele gosta, mas frequentemente Ele revela o que Ele não gosta. Eu quero falar para você algumas coisas que Deus não gosta. Você sabia que Deus perde a paciência? A paciência dele é muito grande, mas tem uma hora e tem uma coisa que deixa Deus muito bravo. Pergunta para mim o que, pastor? Desse jeito você não quer saber.
Pergunta para mim. Incredulidade. Irmão, uma coisa é eu prometer uma coisa para você sem poder cumprir. Uma coisa é eu chegar no Jonatas e falar: Jonatas, semana que vem eu vou depositar R$1 milhão na sua conta. Ele está recebendo. Ele é profético. Aí o Jonathan vai sair daqui. Ele vai olhar para o meu carro, um Corsinha Classic 2007, e ele vai falar assim: mas peraí, se o pastor Tiago tivesse 1 milhão, será que ele estaria com Corsinha? E ele vai olhar para mim e vai olhar para aquilo que eu falei. Ele vai falar: não, eu acho que não bate. Você olha para Satanás, você deixa ele falar coisas ao seu respeito, e você sabe que não bate com a realidade de quem ele é, e mesmo assim você acredita. Só que você olha para Deus, o Criador de todas as coisas, o dono do ouro, o dono da prata, o Deus que não precisa de muito para transformar a vida de alguém, e Ele fala uma coisa sobre você na sua palavra e você não acredita. Por isso Deus fica bravo com a incredulidade. Deus olha para você e fala assim: tudo bem você não acreditar que o Tiago vai depositar R$1 milhão, porque ele não tem, não parece ter, mas não está tudo bem não acreditar que eu vou fazer aquilo que eu falei que faria. Porque quando você olha para Deus, você precisa entender que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Provérbios 6, versículo 16, mostra algumas coisas que Deus não gosta. Diz que Ele abomina o que semeia contenda entre os irmãos, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama a iniquidade. São coisas que Deus não gosta, mas a última Ele abomina. Ele odeia gente que semeia contenda entre os irmãos, porque aquele que semeia contenda entre os irmãos é aquele que faz desacreditar as palavras do próprio Deus. Em Malaquias capítulo 2, versículo 16, Deus diz que Ele odeia o divórcio. Deus diz em Ezequiel 33, 11, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas Ele também disse que sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível, mas com fé é possível. Eu vou te dizer uma coisa que vai mudar a sua vida. Com fé. A fé é a única coisa que agrada a Deus de fato. Até para ser salvo você precisa de fé. Olha o que diz a Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque nós fomos salvos pela graça. Isso não é de vós, não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Mas olha o que diz o texto, você pode pôr para mim, João? Efésios 2:8, se eu não estiver falhando a memória, mas é impossível que esse texto saia da minha cabeça. Pois pela graça vocês são salvos por meio da... Pois pela graça vocês são salvos por meio da... Então quer dizer que a graça de Deus nos alcança, mas só a fé pode alcançar a graça, acessar a graça. Alguém aqui conhece uma mãe que tem um filho nas drogas? Levanta a mão. Alguém duvida do amor que essa mãe tem por esse filho? Ninguém. O amor que ela tem por esse filho é tão grande ao ponto de ela poder dar a sua própria vida para que esse menino seja salvo. E por que a vida do menino não muda? Porque se fosse só o amor que mudasse alguém, todo mundo estaria salvo.
por não ter fé nesse amor, que a vida dessa pessoa não é mudada. Sabe por que tem gente afastada de Jesus? Não é porque não sabe que Deus a ama. Deus a ama, mas ainda não acessou a salvação, que é mediante a fé. A fé se apropria daquilo que é realidade espiritual. A fé faz você nunca ter visto Jesus fisicamente. A fé faz você 2000 anos depois acreditar que Ele morreu por você, mesmo você não tendo nascido. A fé faz você receber pela graça e pela misericórdia de Deus tudo aquilo que Ele tem para você, e principalmente a vida eterna. Mas a fé sem obras é morta. Por isso Paulo disse: se você crer com o coração e confessar com a boca, você será salvo. Porque a fé é aquilo que você declara. Eu não estou falando que fé é confissão positiva, amanhã vai dar tudo certo, não. Fé é acreditar naquilo que a palavra de Deus diz. Se não der tudo certo, eu posso me alegrar no Senhor, porque a minha alegria não está pautada nas coisas que me acontecem, está única e exclusivamente registrada, apoiada, fundamentada na pessoa de Jesus Cristo. O livro mais alegre da Bíblia, que é Filipenses, foi escrito numa prisão. O livro mais melancólico, mais triste da Bíblia, que é Eclesiastes, foi escrito num palácio. Por quê? Porque Paulo, quando escreveu Filipenses, mesmo estando aprisionado, algemado, ele sabia que ele tinha esperança no Senhor. Salomão já estava velho, já tinha vivido tudo, já tinha conquistado dinheiro, casa, templo, mulheres e tudo aquilo que ele poderia comprar. E no final da vida dele ele diz: tudo isso não passa de vaidade. No fim, é só sobre isso. No fim, a gente não tem esperança alguma. Você lê Eclesiastes, eu a primeira vez que li, eu fiquei meio depressivo. Por que eu estou aqui então? Mas você olha um homem como Paulo, falando nos seus últimos momentos de vida: eu ainda quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Havia nele esperança, mesmo estando preso, porque a fé não é sobre o lugar que você está, a fé não é sobre a circunstância que te cerca, fé é depositada em quem você confia. Por isso Jesus repreendeu a fé e a pouca fé dos discípulos. Olha comigo, Mateus capítulo 6, versículo 25. Uau! Estou sentindo a graça de Deus aqui. Ei! Portanto eu digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que comer ou quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Eu não sei para quem eu estou pregando isso, mas recebe aí. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupem com a roupa. Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Essa é a primeira dimensão da fé. Quem quer descobrir as outras duas? A primeira dimensão da fé é confiar que Ele vai suprir todo o necessário para aquilo que você precisa. Meu sogro postou uma frase ontem que ficou na minha cabeça até hoje. Ele falou assim: comece a gostar daquilo que você precisa, e Deus te dará tanto o que você gosta quanto o que você precisa. Porque Deus só dá o que você precisa, não o que você gosta. Por isso você que gostou daquele novinho, Deus sabia que você não precisava dele, então Deus te dá o que você precisa. Mas se você não tem fé nem para entender que Ele te proveu o necessário para comer, beber e vestir,
como você vai crer nas coisas mais poderosas? Como você vai desfrutar das dimensões mais profundas da fé? Eu preciso dizer isso para alguém aqui. Quem tem dinheiro tem alguma coisa, mas quem tem fé tem tudo. Quem tem fé não precisa de dinheiro, irmão. Quem tem fé não precisa estar com a conta bancária positivada. Quem tem fé não precisa de um diagnóstico bom. A segunda vez que Jesus repreende a pouca fé dos discípulos é contra uma circunstância. Mateus capítulo 8, versículo 23. Por que temeis, homens de pequena fé? Ainda são tímidos? Estava levantando-se uma grande tempestade contra os discípulos. Eles estavam indo para o outro lado, que era o lado onde Jesus tinha dito para eles irem. Jesus tinha falado para eles irem no lugar, mas eles estavam com medo de uma tempestade, porque eles não acreditaram que a palavra de Jesus seria poderosa o suficiente para prover para eles uma viagem segura. A tempestade vai se levantar, mas Jesus não compreendeu o porquê aqueles discípulos não se levantaram no meio da tempestade e não repreenderam eles mesmos. Ele falou: vocês estão tímidos, vocês ainda não têm fé, homens de pequena fé. Eu preciso dizer isso para alguém: aquele que tem fé não vai se intimidar. Muitas pessoas creem mais na palavra do diagnóstico do que na palavra de Deus. A fé é a arma mais poderosa contra qualquer tempestade. E a fé produz uma paz que excede todo o entendimento. As pessoas vão olhar para você, eu declaro isso sobre você em nome de Jesus. As pessoas vão olhar para você e vão falar: por que ele está passando por tudo isso e ele ainda não desistiu? Por que ela continua perseverando até o fim? Por que ela continua sendo fiel ao Senhor? Por que ela não amaldiçoou o Deus dela e morreu? Por que ela ainda não largou aquilo que ela estava fazendo? É porque ela tem fé, é porque ele tem fé, é porque ele confia num Deus que faz milagres. É porque mesmo que a tempestade se levanta, a gente sabe que tem um Deus que está dormindo na polpa do barco, e ele não está despreocupado, ele não está preocupado com o amanhã, porque o amanhã a ele pertence. Por isso que o oposto da fé não é apenas incredulidade, é medo. O medo paralisa, a fé mobiliza. A gente precisa se revestir de fé no nome de Jesus. Sabe por que Satanás tem atrapalhado a vida de muita gente? Porque a gente deixou de se lembrar das palavras do apóstolo Paulo: revestíveis de toda a armadura de Deus. E olha o que ele diz: revistam-se de toda a armadura de Deus. Ele começa a falar sobre as características da armadura de Deus. Ele fala sobre a couraça da justiça. Ele fala sobre o capacete da salvação, os pés preparados para anunciar o evangelho da paz. Mas ele também fala sobre o escudo para que você possa resistir aos dardos inflamados do inimigo. Só consegue resistir quem tem fé. Bate na mão de alguém: eu não sou assim, mas eu quero fazer isso hoje. Bate na mão de alguém e fala assim: você só vai resistir. Grita para essa pessoa: você só vai resistir se você tiver fé. Uau! Aleluia! A fé não precisa enxergar nada, só precisa saber. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. A fé se move pelo que Deus disse e não pelo que os olhos veem. Está a tempestade se levantando, está o inferno todo se levantando, mas você tem um Deus que disse coisas ao seu respeito, e você não confia naquilo que está acontecendo, você confia naquilo que Deus falou ao seu respeito. Eu gosto muito da tradução da NVI, mas a tradução da NVI falha nesse texto que nós lemos no começo. A tradução da NVI diz que aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda dirá a esse monte: passa daqui para lá, e isso acontecerá. Para aquele que tem fé, nada é. Para aquele que tem fé, nada é.
Mas o texto no original grego não traz a palavra do tamanho. O texto no original grego, que é a língua que o Novo Testamento foi escrita, traz aquele que tem fé como de um grão de mostarda. Não é sobre a quantidade ou o tamanho da fé. É sobre a qualidade da fé. Sabe por quê? Os discípulos estavam perguntando: Jesus, por que a gente não conseguiu expulsar aquele demônio? Jesus falou assim: porque vocês têm pouca fé. Depois ele disse: porque essa casta também só sai com jejum e oração. Mas perceba o que o texto está dizendo. Jesus está falando que uma pouca fé não foi suficientemente boa para expulsar um demônio. Então, se o texto estivesse dizendo que era do tamanho do grão de mostarda, seria uma contradição. E na Bíblia não há contradição. Diga comigo, na Bíblia não existem contradições. Para pensar comigo. Se Jesus está falando assim: porque vocês não têm muita fé, vocês não conseguiram expulsar o demônio. Aí ele fala: então, se vocês tiverem fé pequena, como de um grão de mostarda, vocês poderão dizer a esse monte: passa daqui para outro lado. Não teria sentido. Porque Jesus falou que a pouca fé deles não fez nada no mundo espiritual. Então Jesus não está falando do tamanho do grão de mostarda, está falando da característica do grão. Jesus não elogiou a fé pequena deles. Ele falou do tipo de fé. Existem pelo menos 3 coisas em uma semente, e com isso a gente encerra. 3 características que são peculiares de uma semente. A primeira característica é que toda semente carrega um potencial. Fala comigo, toda semente carrega um potencial. Não é a aparência da semente. Você percebe que um grão de mostarda é muito pequeno, mas a Bíblia diz que ela é a maior das hortaliças. Ela se transforma na maior árvore que existe. Ela se transforma numa coisa muito grande. Porque não é sobre a aparência dela, é sobre o potencial que está escondido dentro dela. A semente não vive pelo que ela é agora, mas pelo que ela pode se tornar. Todo semeador não semeia porque acredita que essa semente pequena vai permanecer do mesmo jeito. Ele acredita que essa semente plantada vai se tornar algo grande. Você só investe naquilo que você acredita. Se você acreditasse que a igreja é o corpo de Cristo, você investiria. Se você acreditasse que os seus filhos são as pessoas mais importantes que Deus colocou na sua vida, você investiria mais neles. Se você, marido, esse negócio vai pegar agora, hein? Acreditasse que a sua esposa é a pessoa mais importante na sua vida depois de Deus, você investiria mais nela. Você pagaria mais o cabelo, a melhor unha, a melhor roupa, o melhor vestido. Fala comigo, Senhor. Você só investe naquilo que você acredita. Alguém já investiu no empreendimento aqui? Levanta a mão. Você acreditava que ia fracassar? Você acreditava que ia parar? Você só investe naquilo que... Segunda característica da semente é que ela precisa ser plantada. A fé que não é plantada não cresce. Jesus está falando, aquele que tem fé como de um grão de mostarda, ou seja, uma fé que é regada, uma fé que é semeada. Eu tenho uma fé pequena hoje, mas Deus vai aumentando. Vai aumentando. E quanto mais eu enfrento provas, mais a minha fé aumenta. Quanto mais eu luto, mais a minha fé aumenta. Quanto mais eu passo por dificuldades, mais a minha fé aumenta. Porque a minha fé aumenta na medida em que eu confio no meu Deus e naquilo que Ele fez por mim. Jesus só criticou a pouca fé dos discípulos porque eles já tinham visto Deus fazer muita coisa. Os discípulos já tinham visto Jesus curando o paralítico. O que seria uma tempestade?
Jesus dando vistas aos cegos. Por isso Jesus se levantou e falou: vocês são homens de pequena fé, vocês ainda duvidam. Tendo visto tudo o que vocês já viram, como vocês podem duvidar? Irmão, depois que eles viram que Jesus ressuscitou dentre os mortos, nada mais impediu esses discípulos de viverem coisas sobrenaturais. A terceira característica da semente é que ela precisa ser regada. E a semente só vai ser regada com aquilo que você ouve. É palavra. Uau. Alguém abre aí Romanos capítulo 10, versículo 17 e se coloque sobre os seus pés. Deus quer aumentar a sua fé hoje aqui. Deus quer aumentar a sua fé hoje aqui. Deus quer aumentar a sua fé hoje aqui. Uau! Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O que você fez aqui nesses 30 minutos? Passaram muito rápido. Você ouviu. Agora é hora de plantar.